estamos ao vivo. Nós vamos só aguardar um pouquinho para que as pessoas comecem a se conectar. Enquanto isso, nós vamos aqui orando, declarando que essa noite será uma noite extraordinária, onde a palavra do Senhor será ministrada ao seu coração. E eu tenho certeza de que, se a palavra do Senhor encontrar um coração disponível, encontrar um coração acessível, eu sei que o Senhor vai transformar a sua vida. Hoje nós queremos abordar um ensino maravilhoso e eu quero nesse momento orar. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito que se faz presente aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo Senhor me conduzindo, trazendo palavras específicas para que eu possa, Pai, ministrar os corações das pessoas que estão nesse momento precisando para receber uma palavra vinda do céu. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é a verdade, ela é viva e ela é eficaz, ela é eficiente para fazer, para trabalhar naquilo que o Senhor designou para fazer. Por isso, Pai, eu já te dou graças pelo resultado da tua palavra, pelo alcance dela nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aí, vamos entrando, vamos convidando as pessoas. Fernanda, você já entrou, já está aí online. E nós queremos aproveitar o máximo desse tempo, já sabendo que o tempo aqui é um pouco escasso. Nós vamos estar transmitindo pelo Instagram, também pelo YouTube. Você que vai estar assistindo aí pelo YouTube também. Pelo YouTube não está ao vivo, mas o vídeo vai ficar gravado lá para que você possa assistir quantas vezes for necessária, quantas vezes você quiser. E nós vamos sim estar, nos movendo aqui no Espírito, porque a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e para que você venha entender também, nós precisamos da unção do Senhor, nós precisamos do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos ajudando a compreender a palavra de Deus. Hoje eu tenho um tema maravilhoso para compartilhar com você. Eu quero falar um pouco sobre justiça de Deus, É um tema muito importante e eu vou dizer algo aqui bem sincero mesmo. O cristão que não entende sobre justiça de Deus, quando ele ainda não entende sobre justiça de Deus, ele vive uma vida derrotada. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Infelizmente é. Se nós não entendermos o que o Senhor fez para nós na cruz, o que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, eu tenho certeza, mas você não pode desfrutar da vida poderosa do Senhor. Então, eu daria um tema para essa mensagem hoje, e o tema dessa mensagem é pecador nunca mais. Oh, aleluia! Talvez isso vai te confrontar um pouco, eu falar que pecador nunca mais. Mas é isso mesmo que o Senhor já falou para nós, que nunca mais uma vida de pecado. Jesus veio para nos libertar de uma vida de pecado, de uma natureza pecaminosa. E por isso eu posso falar nessa noite com convicção, com certeza, com a garantia de que nós teremos uma vida poderosa no Senhor, se nós entendermos de uma vez por todas o que Jesus fez para nós naquela cruz. Então, infelizmente, eu tenho visto filhos de Deus, filho de um rei, vivendo como escravos, vivendo derrotados, uma vida de derrota. Mas tudo isso por conta de quê? Por conta de uma mentira do diabo. Isso mesmo, uma mentira do diabo. Talvez você esteja já aí, se perguntando por que às vezes a gente sempre fala muito nesse nome. Mas, amados, uma coisa é, se você não entender quem é aquele que sempre ainda continua te enganando, se você não conhecer como é que ele trabalha, como é que ele age, ele vai sempre agir da mesma forma e vai sempre encontrar uma forma de nos enganar, de nos conduzir ao erro. Então, o que é interessante nós sabermos é que o diabo ele continua trabalhando, ele continua com as mesmas estratégias, com as mesmas armadilhas, com as mesmas ciladas. E os cristãos, o ser humano, ele continua caindo sempre nessa mesma cilada, nesse mesmo erro, sempre da mesma forma. Então eu entendo que é necessário que nós venhamos a cada vez mais falar, ensinar,
trazer luz ao seu coração para que você possa entender de uma vez por todas o que você de fato é em Cristo Jesus, amados. Oh, aleluia! Então, pecador nunca mais. Como assim? Por que você está dizendo isso? Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Essa semana o Senhor me deu uma palavra e falando sobre a verdade. Deus verdadeiro, Deus é verdadeiro. E sabe, mas nós precisamos olhar para as Escrituras, nós precisamos olhar para o que está escrito aqui e tomarmos como posse daquilo que já está declarado aqui na palavra. Se nós não fizermos isso, nós vamos viver uma vida de engano e viver uma vida de derrota. E eu desejo que você viva uma vida vitoriosa, que você possa desfrutar daquilo que Deus já conquistou para você. Então, para que nós venhamos entender um pouco sobre isso, esse assunto, justiça de Deus, sabe, amados, todas as vezes que eu olho para a carta de Paulo aos Romanos, eu me maravilho com aquilo dali, porque, meu Deus, quantas coisas preciosas tem nessa carta. Se você passar a considerar o que está escrito ali, do capítulo 1 até o capítulo 8, o apóstolo Paulo ele vai, sabe, desvendando, ele vai trazendo entendimento, esclarecimento sobre a justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Nós precisamos entender o que é isso. Porque é comum as pessoas falarem da seguinte forma: Deus é amor, mas Deus também é justiça. Inclusive diz que isso está na Bíblia. Essa frase ela não está na Bíblia, eu encontro na Bíblia sim. O amor de Deus e a justiça de Deus. Só que quando as pessoas falam de justiça de Deus, elas falam de justiça como juízo. E duas coisas bem distintas, bem diferentes, é justiça e juízo. Nós precisamos entender, e eu creio que nessa noite eu quero começar a desenvolver esse entendimento para você. Se você prestar atenção direitinho, nós vamos começar e eu te prometo, eu já vou te prometer agora que nós vamos dar continuidade falando nessas quinta-feira acerca desse assunto maravilhoso, justiça de Deus. Oh, aleluia! Então, amados, nós precisamos entender. Adão, né, a Bíblia sempre fala do primeiro Adão e do último Adão. Ou de Adão e de Jesus, sempre fazendo, né, uma menção entre os dois e uma grande diferença entre Jesus e Adão, o que um fez e o que o outro fez. E nós precisamos entender o que de fato aconteceu. Quando Deus criou o mundo, Deus preparou tudo e Deus criou o homem e colocou lá no jardim. Agora, eu pergunto para você, Deus faz alguma coisa imperfeita? Deus faz alguma coisa defeituosa? De maneira alguma. Eu faço como Paulo em Romanos. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Eu vou responder antes que alguém responda isso aqui. Mas Deus, amados, ele não cria nada imperfeito. Tudo que Deus criou foi perfeito. Deus criou as coisas todas perfeitas. E o ser humano não seria diferente, porque o ser humano, ele tem o toque de Deus. Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu quero já confrontar você nessa noite. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Talvez, amados, nós estamos bem distantes de entender isso. Por quê? Porque o pecado ele causou um estrago em nós. E este estrago foi principalmente no nosso entendimento, na nossa natureza. E hoje, mesmo você já estando livre, Deus já tendo nos libertado, você ainda continua se achando ou se vendo preso. E uma das coisas que o diabo sempre tenta fazer é pintar um quadro diferente da sua realidade. É dizer o que você não é, para que você não venha desfrutar daquilo que você é em Cristo Jesus. Então vamos entender um pouquinho. Deus criou Adão, né? Fez o homem, colocou no jardim e deu uma ordem. Ele disse: não coma de tal fruta, porque no dia que comer, certamente morrerá. Deus não mentiu. O homem comeu e morreu espiritualmente. Essa morte é uma separação. Essa morte é uma mudança de natureza. O homem tinha a natureza perfeita de Deus. Deus criou o ser humano com a natureza de Deus, uma natureza perfeita. Mas quando o homem desobedece, o homem peca, ele agora tem uma natureza contaminada. Ele não tem mais a natureza divina.
E aí algo interessante acontece ali no jardim. E eu vou começar a desenvolver essa mensagem nessa noite a partir disso. O homem peca, Adão peca, né? E depois que ele peca, o primeiro sentimento que entra no homem, o primeiro sentimento é de medo. A primeira atitude do homem é se esconder. E Deus aparece no jardim e Deus faz uma pergunta bem interessante. Ele pergunta a Adão, aonde você está? E Adão lhe responde para Deus, né? Ele disse, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque eu percebi que estava nu. E aí, amados, veja que interessante. Presta atenção no que Deus fala. Nós precisamos olhar para as Escrituras, amados, e prestar atenção em cada detalhe. Por quê? Deus fala para Adão, quem te falou que você estava nu? Quem foi que te disse que você estava nu? Aleluia. Então, amados, veja que interessante. Deus chega, Adão se esconde e diz, Senhor, não vou sair não, porque eu estou nu. Ele passou a ficar nu depois que pecou ou ele já estava nu? Ele já estava, amados, mas depois do pecado, alguém falou para ele que estava nu. E Deus já sabia, mas Deus perguntou para Adão, quem falou para você que você está nu? Então, nós precisamos entender que alguém falou, alguém enganou Adão dizendo que ele estava nu. E aí, amados, onde entra agora a compreensão de nós prestarmos atenção no que Deus diz. Porque é por isso que eu estou falando. Infelizmente, tem cristão ficando com muitas coisas por aí, com muitas coisas que as pessoas dizem, com vozes que não é a voz de Deus. Mas nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus já disse para nós. Para começar, para entendermos, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 João, no capítulo de número 5, ou 1 João não, perdão. Lá em João, deixa eu ver comigo aqui. Perdão. Vamos começar por Romanos. Vamos começar por Romanos, capítulo 5. Depois nós vamos para 1 João. Vamos começar por Romanos, capítulo 5. Já que nós vamos falar de justiça de Deus, eu quero começar a desenvolver daqui. Sabe, amados, a primeira coisa que Deus fez para nós foi desenvolver algo para que nós venhamos a ter paz com Deus. Aleluia. Sabe, mas uma vida, uma natureza de pecado, ele não está em paz com Deus. Você precisa entender isso. Romanos capítulo 5 e no verso 1, vamos ver o que diz lá? Diz assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados. Quem justificou? Deus. Então, amados, você precisa parar de uma vez por toda de se achar pecador. E por isso que hoje o tema dessa mensagem é pecador nunca mais. Pastor, mas como assim pecador nunca mais? Eu ainda peco, eu ainda vivo pecando. Ei, se você vive pecando, você não entendeu nada de justiça. Se você ainda vive preso no pecado, você não entendeu nada que Jesus fez na cruz por mim e por você. Porque, amados, hoje a minha alegria é saber que Jesus me libertou da prisão. Me libertou do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Hoje quem tem domínio sobre a minha vida é Jesus. Por quê? Hoje eu entendi que eu sou justiça de Deus. Justiça de Deus, amados, é algo muito importante para a nossa vida e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Então, no capítulo 4 de Romanos, no capítulo 4, no verso 25, ele diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue. Quem foi que foi entregue? Jesus. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já fez uma confissão, já nasceu de novo, você querendo ou não, você entendendo ou não, reconhecendo ou não, Cristo já te justificou. Você é justificado e hoje você pode ter acesso diante de Deus, você pode ter acesso ao trono, livre de qualquer condenação. Por quê? Porque você foi justificado, amados.
Agora nós precisamos entender uma coisa bem interessante. Deus vira para Adão e diz assim: quem foi que te disse? Quem foi que te falou que você estava nu? Eu te pergunto nessa noite, quem foi que te disse que você é pecador? Quem é que está dizendo para você que você é um derrotado? Quem é que está dizendo para você que você é pobre e miserável? Porque, amados, eu olho para as Escrituras, eu olho para a palavra do Senhor e eu não encontro Deus falando isso a meu respeito. Eu não encontro o Senhor dizendo que eu sou um pecador. Eu não encontro Deus dizendo que eu sou um derrotado. Eu não encontro nenhuma passagem na Bíblia, Deus dizendo que hoje eu sou escravo. Não. Eu não encontro isso. Então, se eu não encontro na palavra do Senhor, amados, pode ser quem for que venha falar isso de mim, eu não recebo. Por quê? Porque isso não é verdade. Então, se você tem um conceito ainda de pecador, duas coisas podem estar acontecendo na sua vida. E eu vou dizer isso aqui bem sério mesmo. Uma delas pode ser que você não tenha nascido de novo. Você não entendeu nada do que é o cristianismo. Você não entendeu nada do que foi que Jesus fez na cruz. E você ainda não nasceu de novo. Outra coisa que pode ter acontecido, e essa daí também é bem provável que venha acontecer, é que você já tenha nascido de novo, mas você ainda está dando ouvido para quem você deveria não estar ouvindo mais. E esse só pode ser quem? Só pode ser o diabo. Porque é ele quem traz a acusação dizendo que você é pecador. É ele que ainda traz a acusação dizendo que você é derrotado. É o diabo que ainda lembra do seu passado, porque Deus ele não lembra mais do seu passado. Deus ele tenta arremeter você para um futuro que ele já preparou. Um futuro que ele mesmo já disse: eu é que sei os planos que temos a seu respeito. Então, amados, nós precisamos olhar direitinho para as Escrituras e entender de uma vez por todas. E o fato de você se achar, se considerar pecador, é que nem eu falei, ou porque você ainda não entendeu sobre justiça de Deus, ou você ainda não nasceu de novo. Porque o que é que acontece? Uma vez que você acredita que você é um pecador, você passa a viver uma vida de pecado. Porque, amados, se você se acordar e de manhã vinha uma coisa no pensamento, você se imaginar que você é uma vaca, você vai sair por aí berrando como uma vaca. Se você se imaginar como um cachorro, você vai sair por aí latindo como um cachorro. Então, se você na sua mente aceita uma proposta vinda do inferno dizendo que você é pecador e você acha que ainda é pecador, eu vou dizer, você vai levar uma vida de pecado. Porque você vai agir conforme você é. Uma vez que eu entendo que eu sou justiça de Deus, eu vou dizer para você, uma vez que você entenda que você é justo, que você foi justificado pelo sangue de Jesus, para você pecar, eu vou dizer uma coisa, você vai ter que se esforçar. Eu vejo hoje cristãos dizendo assim, eu tenho me esforçado tanto para não pecar. Amados, eu posso dizer uma coisa para você hoje. Se para eu pecar, eu vou ter que fazer força. Eu vou ter que me esforçar. Por quê? Porque a minha natureza ela foi mudada. A minha natureza, aquilo que me dominava, aquilo que me prendia, eu fui liberto. Hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Então, eu não tenho mais uma natureza de pecado. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, ele fala isso muito claro. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele estava falando de quando ele ainda era pecador. Sabe, enquanto nós não nascemos de novo, sim, nós somos pecadores. E eu quero quebrar aqui um biscoitinho para você aqui hoje. Pecador não é quantidade de pecado. Pecador é uma natureza separada de Deus. Uma coisa eu te pergunto. Quando Adão pecou, né? O que eu vejo, o primeiro pecado foi o quê? A desobediência. Inclusive, eu não vejo nem outros relatos de outro pecado de Adão. Eu pergunto, será que Adão não fez nenhum ato de justiça mais depois que ele pecou? Será que Adão não fez mais nada que pudesse, sabe, ser bom, ser visto com bondade? Um ato de justiça? Eu tenho certeza que sim, amado. Deixa eu logo quebrar um biscoito para você. Eu creio que nós vamos se encontrar sim com Adão quando chegar lá no céu, viu? Não adianta nem você querer preparar algumas coisas para dizer a ele, porque já não cabe mais. Porque nós já fomos libertos disso. Daquilo que ele causou para nós, Jesus resolveu para nós na cruz.
Então o que eu vejo é que Adão, ele ainda mesmo depois de pecador, e não foi pelos muitos pecados que ele fez, mas sim por uma natureza agora separada de Deus, mesmo que ele viesse a fazer qualquer ato de justiça, não justificava mais ele. Aleluia. Isso vai cair algumas coisas por terra hoje. As suas vacas sagradas hoje elas vão morrer. Porque, amados, não são os seus muitos pecados, não são os meus muitos pecados que me tornam pecador, e sim a natureza pecaminosa. Então nós precisamos entender que Adão, ele ainda pecou, ele ainda fez, algumas coisas boas também, atos de justiça, mas nada pôde consertar a natureza pecaminosa. Por quê? Porque o próprio Deus falou lá no jardim, Deus falou na primeira audiência pública que ele teve ali, diante de Satanás, diante de Eva, diante de Adão, ele deu a sentença já para cada um ali, já fez o seu julgamento, mas uma coisa ele disse: ei, vai nascer da barriga da mulher, do ventre da mulher, aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, amados, por mais que o homem fizesse ato de justiça, amados, eu tenho certeza que eu e você conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas que só vivem para fazer o bem. Pessoas que para santos só precisa mesmo colocar no altar, como diz o ditado por aí. Mas eles não estão salvos. Por quê? Porque a Bíblia diz que por conta de Adão, todos pecaram. Semente corruptível. Todos nasceram do pecado. Você nasce salvo, mas um dia aquela natureza pecaminosa ela começa a agir de acordo com o pecado. Mas, amados, aí precisamos entender o que Jesus fez para nós. A Bíblia está dizendo aqui em Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz que, sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ter paz, amados? É você não querer mais estar se justificando diante de Deus. É você não estar mais com medo diante de Deus. É você viver uma vida para glorificar o nome dele. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm medo de abrir a boca e dizer o que eles são verdadeiramente hoje em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele tem medo do mundo julgar ele. Mas não é o mundo que vai te julgar. E, amados, uma das coisas que nós precisamos prestar atenção, Jesus ele veio para nos substituir. Como seria Jesus morrer na cruz? A Bíblia diz que ele se fez pecado, a Bíblia diz que ele se fez maldito, a Bíblia diz que ele se fez pobre, com uma finalidade, para que nós assumíssemos também agora a posição que ele estava conquistando para nós. Mas aí eu pergunto a você, se você anda por aí dizendo que você é pecador, se você diz que você é pecador, você está dizendo, em outras palavras, que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente para te justificar. Você anda por aí dizendo que você vai ter que fazer alguma coisa ainda para poder merecer. Se você anda por aí dizendo que é um derrotado, isso não glorifica o nome do Senhor. Isso não glorifica o nome de Deus. Porque o nome do Senhor é glorificado quando você exalta Ele, quando você diz quem você é em Cristo Jesus. Quando você abre a sua boca e você diz, eu fui justificado, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez por mim na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus, ele veio resolver o problema, a nossa natureza pecaminosa. Em Romanos 4, 25, já está dizendo, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Não foi por causa dos dele. Foi dos nossos, para que nós fôssemos declarados justos. Eu vou dizer algo para você, amados. A declaração de justiça que Deus fez por nós foi o maior espetáculo na face da terra. Jesus fez isso de braços abertos, pregado numa cruz. Olhando para a humanidade dizendo, eu assumo o seu pecado. Me daí, eu vou declarar agora publicamente que eu assumo o pecado da humanidade. E todo aquele que crê será justificado. Em Romanos 10, 10 diz que o declarado justo, ele declara que é justo. Ou seja, ele crê no coração que ele é justo e ele declara com a sua boca que ele é justo. Amém? Então veja, Jesus assumiu a posição para nós. Ele assumiu de uma vez por todas a posição nossa.
mas é para nós ficarmos no mesmo lugar junto com ele de maneira alguma. Nós precisamos agora mudar, né, de lugar e assumir o lugar que era de Jesus. Amém? Eu quero que você abra comigo, nós vamos para um texto, que esse texto deveria ser a base hoje para todo cristão. Todos os dias, quando ele se levantar diante de uma afronta do inimigo, ele está com esse versículo, com esse capítulo na ponta da língua para, sabe, todos os dias confessar isso. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e verso 21. Acho que até alguém já colocou aí, se não me engano foi Juju, ou foi Emanuel, colocou esse versículo aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. Veja a coisa bem interessante aqui. Talvez você nunca tenha compreendido esse versículo, mas hoje você vai sair com luz no seu entendimento. Em nome de Jesus eu creio. Eu declaro o Espírito Santo abrindo os seus olhos espirituais para que você entenda de uma vez por todas o que é que o apóstolo Paulo está dizendo ali. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Veja, Adão se tornou pecador por quê? Porque ele pecou. A natureza pecaminosa de Adão foi o problema. Agora, qual foi a situação que resolveu o nosso problema? A natureza divina em Cristo Jesus. Ele precisou... Eu quero perguntar uma coisa para você. Jesus é Deus? Sim ou não? Ele é Deus porque lá em João capítulo 1, no versículo de número 1, está dizendo o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Se você não sabia ainda, guarde isso em seu coração. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Veja, amados, que quando Adão peca, Deus agora tem uma situação diante dele para resolver. Talvez no natural fica muito difícil de entender isso, como eu falei. As pessoas falam Deus é amor, mas Deus é justiça. E de fato Deus é amor, Deus é justiça e Deus é juiz. E agora ele tinha uma situação diante dele para resolver. Por quê? Se ele, depois que Adão pecasse, nesse tempo a gente volta para aqui para 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Preciso embasar isso aqui para que você entenda. Se Deus, eu pergunto para você, se Deus tivesse matado toda a humanidade, eu acredito que quando houve a queda do homem, só existia Eva, né? Adão e Eva. Deixa eu mudar aqui a posição para não ficar complicado esse negócio, né? Adão e Eva. Então, Deus poderia exterminar Adão e Eva e acabou a humanidade em toda. Eu vou perguntar uma coisa para você. Deus seria justo em fazer isso? Sim. Por quê? Porque ele deu uma ordem, não coma, porque se comer, certamente morrerá. Então o homem já estava morto espiritual, o homem já não tinha mais a natureza de Deus. Então se Deus fizesse isso, né, se ele matasse a humanidade, desse um fim na humanidade, acabasse tudo ali, Deus era justo com isso. Mas se Deus fizesse isso, Deus estava negando um dos seus atributos. Qual seria ele? Amor. Se Deus matasse a humanidade, matasse ali, desse um fim, né, trouxesse juízo sobre Adão, exterminando eles da face da terra, Deus era justo, mas Deus negaria o seu amor. E a sua palavra diz que Deus não pode negar a si mesmo. Eu nunca tinha entendido tanto essa palavra, que Deus não pode negar a si mesmo. Mas nesse conceito de justiça, amado, é o que mais mostra, deixa isso bem claro para mim, o porquê que Deus não pode negar a si mesmo. Mas se Deus mudasse, invertesse as coisas, chegasse, ô meu filho, você fez essa besteira, e passasse a mão pela cabeça, e com muito amor que Deus é, perdoasse o pecado de Adão, e deixasse tudo ficar como estava. Deus estaria agindo em amor, sim ou não? Sim, ele estaria agindo em amor. Mas aí também estaria negando agora outro atributo seu, que é ser justo. Então Deus, ele não pode deixar negar um nem outro. Agora eu pergunto, como era que eu e você, um de nós, ser humano, como era que a gente resolvia essa bronca? Mas aí desde lá Deus já tinha um plano perfeito. Deus já tinha um plano perfeito para resolver isso. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E aí aqui ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que
Para ficar só por isso mesmo? Não. Para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Em Romanos, mais uma vez, acho que capítulo 5, verso 17, se não me engano, diz assim: aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Então vejam, amados, onde foi que resolveu isso? No ato do sacrifício de Jesus, na cruz, Jesus estava fazendo as duas coisas. Na verdade, as três. Houve juízo, houve justiça e houve derramamento de amor. Oh, aleluia. É por isso, amados, que a humanidade ainda vive com essa consciência, porque eles nunca entenderam o quão grandioso foi o sacrifício de Jesus. Jesus realizou as três coisas na cruz. Ele realizou juízo, houve justiça e houve um derramamento tão grande de amor. Agora eu pergunto, quem recebeu o juízo? Foi eu? Foi você? Porque o que era que nós merecemos? Nós merecíamos morte por conta do pecado, porque a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados a morrer, nós estávamos condenados à morte. Mas quem foi que morreu em meu lugar? Aleluia. Se Jesus morreu em meu lugar, amados, foi ele que recebeu o juízo. Agora, Jesus recebeu o juízo para quê? Para que nós pudéssemos receber justiça. E ao mesmo tempo que ele estava recebendo o juízo, ele dando para nós agora, nos justificando, ele estava também mostrando do seu grande amor por nós. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa obra perfeita que o Senhor realizou para nós na cruz. Então, como é que Deus faz justiça? Ao contrário do que o mundo fala, ao contrário do que as pessoas vivem dizendo por aí, porque as pessoas hoje ficam inclusive ameaçando. Deus é amor, mas Deus é justiça.